Amém? Então vamos dar continuidade à série que a gente tem falado sobre o livro de Atos, né? E mais especificamente, a gente tem usado capítulo 1, fizemos o versículo 1, 2, e nessa noite a gente quer olhar um pouquinho para o versículo 3. Eu falei, não dá para passar por esse versículo 3 sem a gente extrair alguma coisa dele, né? Então esse versículo 3 tem muita coisa para a gente extrair deles, amém? Atos capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: A estes, também depois de ter padecido ou morrido, se apresentou vivo ou ressuscitou, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Como nós vimos nos nossos últimos estudos, nós vimos o conteúdo do livro, né, como o livro se divide, e nós chegamos a dizer que o texto-chave para a gente entender é Atos capítulo 1, versículo 8, né? E Lucas diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse livro ele pode ser dividido dessa forma, né, olhando para o evangelho pregado em Jerusalém, ou o evangelho também pregado na Judéia e Samaria, ou o evangelho alcançando até os confins da terra. Mas eu prefiro a forma que alguns estudiosos da Bíblia dão ali, que é do capítulo 1 até o capítulo de número 12. Você tem um primeiro aspecto do ministério de Pedro. Depois você tem um capítulo 13 até o capítulo 28, que é o ministério de Paulo. Então, as duas divisões do livro é o capítulo 1, ministério de Pedro, que vai até o capítulo 12, depois o capítulo 13 até o capítulo 28, que é a outra divisão do livro, que a gente chega ali até o ministério final de Paulo, né? Mas como a gente já havia falado, que o livro de Atos é uma continuidade da obra do Espírito Santo por meio da igreja. Então nós vimos qual é a finalidade do Espírito Santo trabalhar a sua obra hoje na igreja. E nós vimos muitas coisas, né, nesse versículo 1 e 2, que primeira pessoa a quem Lucas, que escreveu o livro de Atos, está direcionando a sua palavra, é para essa pessoa. Escrevi o primeiro tratado, ó, Teófilo, aí nós explicamos qual é o primeiro tratado. Vocês se lembram? Qual é o primeiro tratado? O Evangelho de Lucas. Então, em Lucas, você tem toda a definição da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Tudo que Jesus veio fazer. Como ele se comportou, como ele viveu, como ele atuou, como ele andou nessa terra. Esse Evangelho de Lucas é chamado do primeiro tratado. Jesus é o homem perfeito no Evangelho de Lucas. E aqui ele diz, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E nós vimos o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Nós vimos que a prioridade do ministério do Senhor é o seu ensinamento. A gente não conheceria a obra de Jesus Cristo se a gente não soubesse o que ele ensinou. Você lembra que nós vimos lá na casa da irmã o ensinamento do Senhor ali em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, que a gente chama das bem-aventuranças. Mas se você quiser entender de maneira geral esse ensinamento, não é só o capítulo 5. O ensinamento de Jesus, isso aqui que Lucas está dizendo que Jesus começou a fazer, ele se encarnou, ele viveu, e ele estava entre os homens, vivendo, operando sinais, milagres e prodígios, mas ele não só operava milagres, sinais e prodígios, como assim? O cego enxergava, o surdo ouvia, né? O aleijado andava, não era só isso. O ministério de Jesus não tinha só uma ótica do milagre, do sobrenatural. Ele também tinha uma ótica de estudo bíblico. Porque Jesus queria, se lembra qual é o nosso ensejo aqui? Discipulado. Jesus queria discípulos. Então, para ser discípulo, por exemplo,
Se eu quero uma pessoa que se pareça comigo, é justamente esse o significado da palavra discípulo. É alguém que se pareça com o outro. Se Joana quer que a irmã Teresa se pareça com ela, Joana tem que ensinar o beabá da vida cristã para Teresa, para a irmã para ele, o Rodrigo para ela, para cá, para cá. Então, Jesus queria discípulos. E como que ele fez isso? Ele subiu ao monte, Mateus capítulo 5, versículo 1, e a partir dali, Jesus começou a ensinar. Aí o capítulo 5 ele ensina. Né? Qual é o ensinamento? Vocês precisam ser felizes. O capítulo 6, os discípulos falam assim, tá bom, Senhor, o seu ensinamento é maravilhoso, mas a gente tem uma dificuldade em entender que tudo aí que o Senhor falou, a religião, do jeito que eles estão fazendo, tudo errado. Ora errado, ora na praça, faz tudo errado, jejua de forma errada. Aí o Senhor chamado pelos discípulos e os discípulos perguntam, Senhor, então nos ensina. Que lindo, né, irmão? Imagina, eles estão andando com Jesus, eles poderiam já estar ensoberbecidos, né? Pô, andamos com Jesus, já estamos tranquilos. Mas eles viram a dificuldade, irmãos. A vida cristã é quando a gente chega a ver as nossas dificuldades e entendemos. Aí eles falam, Senhor, qual é o que mais tocou os discípulos em Mateus capítulo 6 é que eles não sabiam orar. Você lembra que Jesus ensina a oração do Pai Nosso? É a partir disso. Depois, o capítulo 7 é que havia muito julgamento. Ah, quem está certo, quem está errado. Aí Jesus falou, ó, vocês precisam ser temerários no julgamento. Não pode sair julgando todo mundo. Os discípulos, primeiro, têm que ser felizes. Depois, eles têm que orar. E não pode ficar fazendo juízo sobre as pessoas. Ah, o Derek é isso, ah, o Lucas é isso, o Paulo é isso, irmão. Jesus deixou claramente, ele falou assim, olha, vocês não podem ficar julgando, porque com a mesma medida, capítulo 7 de Mateus 7, vocês não podem julgar, porque com a mesma medida que você julga o outro, né, você também vai ser julgado. Que coisa, né? Isso é ensinamento. E quando chega no capítulo 8, a questão já está totalmente comprometida, porque as pessoas não conseguiam nem entender mais o que Jesus ensinava. Aí chega o capítulo 9, o ensinamento vai ficando mais complexo ainda. Quando chega no capítulo 10, termina o ensinamento de Jesus. Então, o ensinamento de Jesus é o capítulo 5 de Mateus, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Se você quer entender isso aqui, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, vai lá depois e leia. Para dever de casa. Dever de casa é Mateus capítulo 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você vai entender o que Jesus ensinava. Porque hoje o que tem de gente não sabendo o que Jesus ensinava, não está no gibi, irmãos. As pessoas não sabem o que Jesus ensinava. Eles não sabem o que Jesus ensinava para as pessoas. Então nós somos chamados aqui em Atos capítulo 1, versículo 1, a aprender com o Senhor. Versículo 2, até que o dia em que depois de... Aí nós falamos, né, do mandamento, por intermédio do Espírito Santo, que deu aos apóstolos, nós falamos sobre quem são os apóstolos. Os apóstolos são enviados, todo mundo que creu no Senhor, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo. Todo mundo agora, no grego a palavra aqui é apostelo. Apostelo é enviado. Eu pego o Derek aqui e falo, ó Derek, nós temos uma comissão para você. Você vai a Miguel Pereira para dar uma palestra entre os irmãos, na igreja local lá. O que Derek é? Apostelo. Ele é enviado, ele é comissionado. E nessa comissão, todo mundo agora está inserido. Não existe classe especial de comissionados na igreja. O ID, você lembra que nós enfatizamos o ID, falamos as duas pregações sobre esse versículo 1 e 2, foi só sobre o ID, Mateus 28, 18 a 20. Ide pelo mundo, pregai o evangelho, né, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que lindo, o versículo 20 diz assim, e ensinando todas as coisas que eu vos tenho falado. Olha que lindo, né? O que é pregar o evangelho? É ensinar as pessoas. A maior pregação, irmão,
É quando você gasta tempo com aquela pessoa ensinando, tipo isso aqui, na folhinha, e senta e dá dica, olha, tem essa literatura, tem esse livro, olha, tem essa pregação. Irmãos, a urgência para a igreja atual é de discípulos. Por isso o versículo 3, vamos para a folhinha, versículo 3, aí, tá aí com a folhinha? Qual é o tema do nosso discipulado hoje? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, todo mundo junto. A obra de Cristo e seu. Nós nem vamos falar do reino. Se a gente for falar do reino, vamos fazer o lanche. A gente vamos fazer o lanche 3 horas da manhã. Então, o que eu fiz? Essa folhinha eu só vou dar ênfase à obra de Jesus Cristo. No nosso outro discipulado, a gente pode falar sobre o reino. Todos vocês vão descobrir o que é o reino, a igreja no reino, o aspecto do reino, a vida do reino, a igreja como reino, a manifestação presente do reino. Vamos falar sobre o futuro que a igreja aguarda, que é o reino milenar, o futuro do novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém que há de descer do céu. Esse é um assunto grandioso, então nós vamos deixar só para um estudo no discipulado, para a gente entrar nisso aqui. Hoje, vamos ler o ponto 1 aqui. O caminho do discipulado mostra a obra perfeita de Cristo na cruz. Morte, ressurreição e preparação. Percebeu? Hoje nós vamos olhar para esses 3 aspectos da cruz. Que a teologia, isso aqui é caríssimo. Se vocês fossem para seminário teológico, eles iam pagar uma grana para estudar isso aqui. Então a gente traz de graça, a folha é de graça, a pregação é de graça, o lanche é de graça, tudo é pela graça. Não tem preço, tô brincando. O único preço é de Jesus na cruz. Então hoje nós vamos olhar para 3 aspectos dessa obra: a morte, ressurreição e a preparação. Isso aqui eu extraí do versículo 3, que diz assim: a estes também depois de ter padecido. Essa palavra aqui, padecido, é depois de sofrer, depois de morrer. Padecer, não é assim? Ah, olha, a irmã Teresa está padecendo. O que é padecer? Padecer é sofrer. Então aqui, Lucas está mostrando que o primeiro aspecto da obra de Jesus é o seu padecimento, ou sua morte, seu sofrimento. Aqui no versículo continua, olha só, vírgula, se apresentou vivo, estou lendo a Bíblia agora, capítulo 1, versículo 3. Se apresentar vivo, está falando desse segundo aspecto da obra de Cristo, é ressurreição. A primeira, morte, a parte A do versículo, padeceu. Segundo, se apresentou vivo, ressuscitou. Então, a morte é o padecimento. A ressurreição é que Jesus se apresentou para os discípulos depois que ele ressuscitou do túmulo. Aí o versículo continua, aparecendo-lhes durante 40 dias. Aí vamos parar aqui, durante 40 dias. Por que 40 dias? Porque é um tempo de preparação. Então nós vamos ver o significado do padecimento, da apresentação de Jesus ressurreto para os discípulos e vamos também olhar um pouco para o aspecto da sua preparação. 40 dias, hoje vocês vão ficar bobo. É uma definição bíblica. Aí nós vamos ver os 40 dias, o que significa. Vamos para a folhinha agora. Ponto A. Vamos lá? Ponto A. Vamos ler? Depois de ter padecido. Vamos lá. Isso aponta para a morte de Jesus. Aonde está? Lucas 3, 44. Aí quem quiser ler, lê para mim o versículo 44 a 49, que está na folhinha. Pode ler aí direto. Já era isso? É. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a nona hora. Até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, as tuas mãos entregam o meu espírito.
Dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus. Aleluia. Verdadeiramente, Este homem, aleluia. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, Meu Deus. vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. O que Lucas está falando aqui nesse versículo 44 a 49? Da morte de Jesus. É isso aqui. Já era quase a hora sexta. O sol, porque ele criou todas as coisas. Então ele, como criador, os céus e a terra, o universo, nunca tinha visto um distanciamento de Deus. O criador, você sabe que Jesus é o criador, né? Todas as coisas, João 1 diz, todas as coisas foram feitas por meio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Nada no universo que existe, sol, lua, estrela, formiga, gafanhoto, barata, tudo que existe é através de Jesus Cristo. Ele é o autor da criação, você imagina. Agora o criador de todas as coisas indo à cruz levando o seu e o meu pecado. Então o próprio universo ficou abalado. O sol se escureceu, ficou a noite virou, o dia virou noite. Olha só, houve trevas, irmão, você não tem noção. O dia aqui, a hora sexta é meio-dia. Você já viu o sol de meio-dia? Eu tenho levado o Pedro, tadinho do meu filho. Vou com a sombrinha de vez em quando, irmão. É um sol. Vocês pensam que eu tô até mais preto, que até mais bronzeado, parece que eu tô indo pra praia. É o sol, é da hora sexta, irmão. É o sol, e esse sol de meio-dia, ele se tornou noite. Não só isso, olha o texto diz, e se rasgou pelo meio o véu do templo, porque existia lá dentro do templo o véu do santuário que ficava entre o lugar santo e o santo dos santos. Quando Jesus morreu, o Pai do céu autentica que aquele homem morrendo na cruz, ele era o próprio filho dele. Rasgou. Por que o véu não rasga de baixo para cima? Ele rasga o quê? De cima para baixo. Por quê, irmãos? Porque o Pai está aprovando que aquele homem morrendo como nosso Salvador em nosso lugar é o Filho dele que se encarnou para levar os nossos pecados. Então fica claro aqui que o santuário, a partir de então o véu que separava entre o lugar santo e o santo dos santos, agora acabou. Amém, irmãos? Não tem mais. Agora, se você creu que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não tem mais véus. Nada te impede de entrar na presença. O véu foi rasgado. Você lembra do hino? O véu que separava, né? A não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Viu? Porque hoje está aberto. Aí Lucas continua. Então clamou em alta voz. Aqui Jesus clama, né? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E disto isto, essa palavra aqui no grego, expirou, ele morreu. Se lembra que o Lucas está falando lá para Teófilo? Teófilo, ele é aquele que padeceu. E aqui, como que ele padeceu? Ele entrega-se ao Pai inteiramente. Ele fala, Pai, eu estou me entregando, eu estou devolvendo a vida que tu me deste a ti. E ele expirou. Vendo o centurião que tinha... Olha que testemunho na morte de Jesus. O centurião vendo, o que ele fez? Ele deu glória a Deus. Ele falou, esse aí, esse homem crucificado, ele disse, esse era justo. Porque só quem poderia morrer para nos salvar dos nossos pecados tinha que ser um homem justo. Não era um homem moral, um homem ético, um homem religioso. Tinha que ser um homem que cumpriu plenamente a justiça de Deus. Em Jesus não há nenhuma injustiça, em nós há. Não é? A gente erra com nossos filhos, erra com nossos maridos, com nossa mulher, a gente erra com as pessoas na sociedade. A gente é, mas aqui o centurião, quem era o centurião? Era um soldado que cuidava de mais de 100 pessoas debaixo da autoridade dele. Quando ele viu Jesus ali, ele falou:
Esse homem é justo, irmãos. Isso aqui é grandioso. Isso aqui explica por que Jesus pode salvar, Tereza. Por que Jesus pode me salvar, um homem pecador como eu? Porque o centurião falou, esse homem é justo. Amém, irmãos? Por isso que Isaías diz que não há nenhuma justiça em nós. Ele diz que a nossa justiça é comparado a trapo de imundícia. No hebraico, as irmãs não ficam chocadas, não. É aquele negócio que as mulheres usam quando estão menstruando. No hebraico o significado é esse. Que as mulheres, quando estavam impuras em Israel, menstruando, tinham que ficar do lado de fora do arraial. Isso é o valor da sua e da minha justiça. Imagina para onde a gente ia agora à noite? Para o inferno, irmão. Mas graças a Deus que o centurião falou, ele era justo. E agora? E todas as multidões reunidas para... Era um espetáculo. A morte de Jesus virou um espetáculo. Vestiram Jesus de palhaço, cuspiram no rosto dele, botaram uma coroa de espinho, gritavam, se tu és o filho de Deus, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Virou um teatro. Você imagina como nosso Senhor sofreu. A sua morte, a gente pensa que a morte de Jesus é simples. Tem gente que diz que Jesus é Marte. Ele não é Marte, não. Ele não era Marte, não. Ele era um homem justo. Que as pessoas falaram, é um espetáculo. E Lucas continua vendo o que havia acontecido, se retiraram para lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a ver essas coisas de longe. Entendeu, irmãos? Ninguém queria se aproximar. Pedro negou. O único que estava perto da cruz, eu perguntar quem estava perto da cruz? Hã? Não, você sabe tudo. Joana já falou. Todo mundo abandonou Jesus. Os 10 discípulos foram embora. Entendeu? Ser discípulo de Jesus não significa que você vai seguir até o final. Os discípulos, quando viram o Senhor crucificado, eles estavam aqui no meio dessa multidão aqui, que conhecia Jesus, junto com as mulheres. Se lembra de Pedro? Quem é que manifesta que Pedro era discípulo? Uma mulher. João falou, pega lá Pedro e manda ele entrar. Quando Pedro entrou, a menina falou assim, você fala igual ele. Você estava lá no Getsemane. Não era você que cortou a orelha do soldado, Malco? Pedro falou, não. A outra vez ele esbravejou, não sou eu. E por fim ele falou, não. E o galo cantou. Você entendeu, irmãos? A gravidade de ser discípulo é que a gente só pode permanecer até o fim se a gente conhecer esse segundo versículo, essa segunda parte do versículo 3. Vamos lá, o ponto B. Vamos ler? Vamos lá? Se apresentou vivo, Jesus ressuscitou. Amém? Se apresentou vivo, Jesus o quê? Essa palavra aqui em Atos 1:3, e ele é que ele ressuscitou. Por que a gente pode ser discípulo até o fim? É que a gente não pode ficar só olhando para a morte de Jesus. A morte salva, a morte nos dá salvação, a morte nos reconcilia com o Pai. Mas se você não tiver uma visão clara da ressurreição de Jesus Cristo, você não vai ser discípulo até o fim. É a ressurreição que mostra se você creu de fato no Senhor. E eu vou falar para você, a maioria dos cristãos hoje, tem um irmão que uma vez virou e falou assim para mim, Fábio, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Não. Minha vida não muda. Eu não consigo o que eu peço ao Senhor. Eu estou atrás de... Mas, gente, eu falei, irmão, Jesus não ressuscitou para te dar o que você quer. Jesus ressuscitou para te libertar dos seus pecados. Aí ele falou, é mesmo, Fábio? Eu falei, irmão. Aqui, ó, lindamente, vamos lá, no pontinho aqui. Depois que ressuscitou, Jesus foi visto por Maria. João 20:14. Lê para mim o versículo aí. Já está na folhinha. Não pode ser Joana, não. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Amém. Mas não reconheceu que era Jesus.
Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que ele era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dizei-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Entendeu, irmão? A primeira cena da ressurreição, Jesus não aparece para nenhum homem. O coração do Senhor ressurreto é para você. Dalva, né? Não, Dalva. Dilceia, Dalva, Elaine, Joana, Tereza, Mara, Jaqueline e qualquer mulher. O propósito de vocês está aqui. Embora Maria tivesse um pouco confusa, né? Ela quando voltou e viu Jesus em pé, ela não reconheceu que era Jesus. E a experiência, de fato, da ressurreição é que a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, a gente não percebe que Jesus está nas entrelinhas da história. As coisas que vocês não percebem é onde Jesus está. Maria aqui, ela olhou e falou assim, não pode ser, esse homem é um jardineiro. Não era o jardineiro. Eu estou aqui falando direto para vocês agora, irmãs. Tem experiências que Deus dá a vocês que não dá para gente. Vocês têm coisas que eu, Derek, Lucas, Paulo, Gilmar, o Rodrigo, que a gente não tem. Tem uma coisa mística de Jesus com as irmãs mulheres por causa do plano, do propósito, daquilo que Deus tem para fazer. E Maria aqui, ela está super confusa, é o jardineiro, até que Jesus, quando o Senhor, ela pergunta, né? Foi você como jardineiro que tirou o corpo do nosso Senhor do túmulo? Disse-me, onde você colocou o corpo dele, que eu vou. Ela estava tão apaixonada pela experiência de que ela queria Jesus para ela, só que ela estava confusa. Não é assim, irmãs? A experiência da ressurreição para as Jaquelines, para as Maras e para as Dilcéias e para as Terezas é igual de Maria, irmã. Por que às vezes vocês derrubam o nosso ministério ou vocês nos levantam? Você sabia disso? Está na sua mão. O Derek vai ser o que ele tem que ser na igreja de Itaboraí, o que você for da presença de Deus. Amém. Sabia disso? Paulo só vai ser o que ele tem que ser em Maricá se a Mara for o que Deus espera dela. Por isso que aqui a experiência da ressurreição não é para Pedro. Pedro já tinha caiu fora. É para ela. E olha que lindo. Aí diz assim, né? Disse-lhe Jesus, Maria! Que lindo, né, irmão? Ela ouviu aquela voz voltando-se. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, irmãos, ninguém falava isso aqui. Ela é a primeira mulher na história a falar que Jesus era o Rabone de Maria. Entendeu o seu lugar, Elaine? Rodrigo só vai ser o que ele tem que ser para o Senhor se você tiver o Rabone. Tá aqui, ó, Rabone, que quer dizer... O que é mestre, irmãos? Na verdade, vocês não precisam de maridos. Vamos abrir marido é para satisfazer a vida sexual e afetiva, que uma hora acaba. Quem é essa Maria? É aquela Maria Madalena que tinha 7 demônios. Andou com todos os homens, se relacionou com todo mundo. Era aquela mulher de Lucas 7. E quando o Senhor a encontrou para ser apedrejada, chamou os seus apedrejadores e falou assim, mulher, onde estão seus acusadores? Ela não tinha nem força para levantar. É essa aqui, irmãos. É essa Maria. Quando ela tentou, ela falou, eles foram embora. O Senhor virou para ela e falou, vai, nem eu. Só que ela não ficou no só nem eu te condeno.
A partir da salvação de Maria, ela começou a trabalhar e juntar dinheiro. Ela falou: não quero mais casar. Chega de sexo, chega de beijo na boca, chega de aconchego. Ela falou: eu quero só Jesus. Ai, irmãs, se vocês entendessem, vocês nasceram só para Jesus, vocês iam saber o lugar de vocês na igreja, na vida da igreja. E ela começou a juntar dinheiro e ela ia na vendinha e comprava nardo. É ela. E nardo, e nardo, e nardo. Ela nem roupa ela trocava, era só nardo. O ministério dessa Maria foi juntar nardo. Comprou um vasinho e foi botando o nardo de alabastro dentro do vaso, esperando uma oportunidade. E a oportunidade foi que ela entrou na casa de Simão. Ninguém ligou para Jesus, ninguém lavou o pé de Jesus, ninguém deu ósculo em Jesus, ninguém quis saber de Jesus. Só queriam que Jesus estivesse ali. Tem irmãs que é assim, não, se o Senhor estiver na minha casa, tá legal. Não, ela queria mais, irmão. Ela entrou, quando ela viu a oportunidade de Jesus sentado à mesa, ela pegou aquele nardo puríssimo, caríssimo, e quebrou o vaso. Pai, irmãs, Mara, você é chamada para quebrar vaso, entendeu? Tá vendo, Jaqueline? Ministério de irmãs na igreja é para quebrar vaso de alabastro. É para reconhecer o Rabone, é ela. Nenhuma mulher na Bíblia, no Novo Testamento, chama Jesus de mestre. Ninguém ousava. Você tem Nicodemos, tu és mestre. Você lembra que eu preguei domingo agora? Ele chama Jesus de mestre. Mas ela diz, tu és o Rabone. Ela entendeu quem era Jesus para ela. Se vocês entendessem o poder da ressurreição, a glória da ressurreição, o milagre da ressurreição, Itaboraí já estaria transformado, irmãos. Quantas crentes tem em Itaboraí? Não acontece nada. A reta tá cheia de bandido. Estava fazendo um censo hoje, tem 250 mil pessoas aqui. 200 mil é mulher, irmão. Não existe tanta mulher em tanto lugar como nas cidades. Mas aonde as irmãs estão? Falando de mulheres irmãs. Umas estão preocupadas com os filhos, com o trabalho, com formação, com aquilo. E o Rabone, irmão? Amém, irmã? E o Rabone? E o mestre, o guia de vocês? A gente acha que o guia é o marido. Não é o marido. Ela fala assim, o mestre não é o mestre. Jesus falou assim, eu não vos chamo mais vocês não são mais, como que é, de escravos, né? Eu vos chamo de amigos. Como a gente precisa de irmãs que entendam que o seu ministério é entender que o Senhor, ele é o nosso mestre. Né? Serve para irmãos e irmãs. Né? Eu não tenho alma de mulher, não, mas tem irmãos que têm alma de mulher. Eu não tenho, não. Mas quem tem alma de mulher, eu tenho um pouco, sentimento muito grande pelo Senhor, de estar na presença do Senhor, viver para o Senhor, entregar para o Senhor. Então vamos lá, vamos no terceiro ponto. Aqui, o terceiro pontinho aqui. Estou falando da ressurreição. A primeira pessoa a ver o Senhor, então, é uma mulher. Quem são os segundos? Vamos lá. Vamos ler? Pelos discípulos em Emaús. Lucas 24, 25 a 31. Quem achou pode ler aí para mim aí. Olha, olha. Achou? Vai? Se aproximavam da aldeia para onde mas eles constrangeram dizendo, fica conosco, Amém. é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com ele. Estavam à mesa pelos dois. Então, abriram os olhos, mas eles apareceram a presença. Entendeu? Esses aqui eram os discípulos, aí já é para os homens. As mulheres devem reconhecer o mestre. E aqui é a mesma coisa, a ressurreição, Jesus ressurreto, Jesus está indo por um caminho
E esses dois discípulos estão vindo daquele lugar lá que Jesus havia sido crucificado. Toda a cidade sabia. Eles vieram encontrar aquele homem. Maria falou, é o jardineiro. Eles falaram, quando viram Jesus, se você for ver aqui o contexto de Lucas 24, eles falaram, é um andarilho, esse homem está andando pelo caminho aí de Emaús, esse cara está andando aí. E chega para Jesus ressurreto, eles não descobriram que era o Senhor. Eles olharam para o Senhor e falaram assim, você sabe o que aconteceu em Jerusalém? Que um homem, um judeu foi morto. Mas eles eram discípulos de quem, irmão? De Jesus. Eles não viram que era, irmãos. A gente, né, Derek, nós somos assim, né? A gente vê coisa, milagres, coisas acontecendo, mas a gente não consegue ver o Senhor ressurreto. A gente não consegue ver como o Senhor é glorioso. E aqui, enquanto eles começaram a falar, o Senhor olhou para eles e falou assim, mas o que estava acontecendo lá, gente, que aconteceu lá em Jerusalém, é que estava escrito na lei e nos profetas. A lei fala-se do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio. Jesus explicou. Todo o Antigo Testamento fala daquele homem que foi à cruz para morrer, para levar o pecado de vocês. E os profetas? É aquilo, Isaías, Jeremias, Abacuque, Sofonias. Todos os profetas, esses profetas grandes e pequenos, falaram acerca de Jesus. E eles, tá bom. Aí eles estavam chegando perto da aldeia, quando estava se aproximando, falou, ele conhece a Bíblia. Quando se aproximava da aldeia, Jesus falou, eu vou passar direto, hein? Eu estou indo embora, eu vou passar direto. Aí, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque ele não sabia que era Jesus até agora. Como o mistério da ressurreição é grandioso. E diz assim, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e o partiu. Aonde foi que eles viram o Senhor? Na Santa Ceia, irmão. Quando Jesus pega o pão, ali com eles, na ceia e na mesa do Senhor, quando ele pega o pão, ele parte o pão. Claro que devia de ter vinho, eles estão ali envolvidos. Quando ele partir o pão, ele levantou o pratinho e falou, Senhor, abençoe. Eles falaram, esse não é um andarilho, não. Aí, olha o que diz aqui o texto. E lhes abriram os olhos para reconhecerem, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, como a gente precisa. Hoje eu acho que a maior dificuldade para irmãos homens é reconhecer que Jesus ressuscitou. Como a gente tem uma vida independente do Senhor. Nós que somos homens, vocês são emotivas, né? Por isso que mulher chora mais, né? Mas tem mulher que não chora, não. Tem mulher que não gosta de chorar, não, mas tem mulher que chora, porque é da natureza feminina o choro, né? E o homem, ele é o contrário. A gente, homens, nós somos mais racionais. A gente pensa muito, usamos muita lógica, muita mente, a gente gosta muito de estudar. Quando a gente quer fazer concurso público, estuda, 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 estuda. Quando vira crente, quer estudar teologia, quer fazer um monte de coisa. E aqui, irmãos, se você pegar esse capítulo 24, você vai ver que em nenhum momento eles reconheceram que Jesus estava ressurreto. Em nenhum momento eles falam assim, o Senhor é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Eles não confessam de jeito algum. Por quê? Às vezes a nossa experiência de lógica, de conhecimento, entendimento, de teologia, é como que a gente tivesse com um véu, irmão. Você já percebeu isso? Eu tive um amigo que ele não sabia nada. Não sabia nada da fé. Até que eu fui gastar tempo com ele. Eu não estou nem fazendo muito com o Derek, não, nem com o Lucas, nem com o Rodrigo. Mas quando eu me aproximar, vocês se preparam. Ele virou um monstro. Vocês sabem o que eu estou falando, sabe? Ele virou um monstro. Ele era um menininho. Ele virou um dos maiores pregadores que eu conheci. Eu peguei ele do nada, do zero.
Só que o conhecimento foi substituindo a glória e o poder de Deus na vida dele. Ele foi se tornando soberbo e orgulhoso e ficou igual os discípulos no caminho de Emaús. Quando a soberba penetra o coração, você para de ver a ressurreição de Jesus. Você não crê mais em nada. Então acabou que ele não se desviou, ele continua seguindo a fé, só que se tornou um cristão orgulhoso. Irmãos, a vida cristã, a Bíblia, não é para me deixar orgulhoso e soberbo. É para mim aproximar do Rodrigo com um coração simples e amoroso. Não é para ficar provando que eu conheço e que eu sei, que eu sou o mestre. O Rabone era Jesus, amém, irmão? Rabone é Cristo. Nós somos, igual o irmão diz, né? O irmão falou assim, como que eu te apresento? Ele tinha muitos títulos de honra, de conhecimento. Aí ele estava numa conferência, o irmão falou, como que eu te apresento? O nome dele é Grêmio Paranaguá, muito conhecido no meio cristão. E Grêmio falou assim no ouvido do irmão, fala que eu sou um mendigo com uma sacola de lixo nas costas. Os irmãos falaram assim, mas se eu falar isso, o que os outros vão pensar? Ele falou, fala, rapaz. Mas devia ter umas 5.000 pessoas na conferência. Fala, nós estamos aqui com o irmão Grêmio, é um mendigo com uma sacola de lixo nas costas. Os irmãos abaixaram a cabeça e começaram a orar. Porque todo mundo, quando chega lá no topo, ele gosta de mostrar quem ele é. Fica igual os discípulos no caminho de Emaús. Perde a simplicidade. Quer ver? Vamos lá, voltando para a folhinha. Aí depois de tudo, depois de Maria, que viu a ressurreição, os 2 discípulos no caminho de Emaús, quem é o próximo a ver a ressurreição? Está na folhinha aí? Quem é? Por Pedro. Lucas 24, 34. Vamos ler todo mundo junto? Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu. Por que Lucas chama ele de Simão? Era o nome dele original. Porque ele tinha negado o Senhor. Quando Maria encontrou ele, num outro evangelho, diz que a primeira menção, depois que Jesus fala que ele ressuscitou para Maria, e Maria Madalena reconhece que ele é o mestre, Maria recebe da boca do Senhor a palavra que mudou o meu ministério. Porque o cara que fracassou, o cara que perdeu a esperança, que desistiu de ser cristão, é Pedro, irmão. Então, se você desistir, não tem problema nenhum, amém, Gilmar? A gente às vezes fica assim, não, eu tô fraquinho, mas é isso mesmo. Discípulo de Jesus é igual Pedro, levanta e cai. Levanta. O maior pregador brasileiro foi para a internet, Paulo Júnior. Quem conhece Paulo Júnior? Já ouviu falar de Paulo Júnior? Confessou que estava em pecado. Sabe quem é Paulo Júnior? É o maior pregador brasileiro. Não traiu a mulher, não. Sabe o que ele fazia? Ele usava a igreja. Paulo Júnior, barbudinho, bonitinho, manipulava os irmãos, gritava com os irmãos da igreja, disciplinava todo mundo. O ministério chamou ele e falou, é hora de você recuar. Se é outro, o que faz? Essa igreja é minha. Aqui é meu. Paulo Júnior recuou, foi para a internet. É igual Pedro, irmão. Às vezes a gente fala assim, não, fulano caiu, irmão. Qual é o maior apóstolo, o primeiro apóstolo a ser chamado? Quem é, irmão? Pedro. O Senhor olhou, viu Pedro pescando, falou, Pedro! Simão, não era nem Pedro, o nome dele era Simão. Quem dá o nome de Pedro é Jesus, irmão. O nome dele é Simão. Aí Jesus, quando chama ele, fala, Simão, Barjona, vem após mim que eu te farei pescador de homens. Dali o Senhor mudou o nome dele, falou, você é uma pedrinha. A palavra Pedro, o nome do meu filho, é pedra pequenina, mas o meu é uma pedrona. Então aqui, o Senhor apareceu para Pedro. Falou para Maria, vai dizer a Pedro que eu ressuscitei. Quando Maria chegou lá e falou para Pedro, onde Pedro estava? Evangelizando? Não. Pedro pegou todos os barcos dele, reuniu todos os barcos. Pedro era
rico, ele não tinha doutorado, mas Pedro era milionário. Sabia disso? Pescador no primeiro século era rico. Já viu pescador com frota de barco pobre? Pescador rico? Os caras são milionários, rapaz. Tem iate, tem casa na praia. Pedro era esse. Só que Pedro, quando se converte, ele abandona as redes, os barcos e segue o Senhor. Quando ele trai o Senhor, a primeira coisa que a gente faz depois que a gente nega o Senhor, o que a gente faz? Volta para o antigo hábito. Se você gostava de tomar uma cachaça, você volta para onde? Se gostava de uma mulherzinha, uma pretinha bonitinha, você corre para a pretinha. Gostava de cheirar um pó, você volta para o pó. Se gosta de uma boa música secular, você enche a casa de uma playlist. Porque é normal que se você caiu, por isso que o Senhor fala, vai dizer, Maria chegou e falou assim, Pedro, o Senhor ressuscitou. Pedro estava com a rede, falou, tarrafando, jogando tarrafa. Irmão, mas diz o texto aqui, Lucas 24:34, o Senhor ressuscitou e apareceu para Simão. Amém, irmão? Vamos lá, ponto C. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos. Isso aponta para um período de preparação. E você viu a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Agora o Senhor tem que te preparar. O Senhor não vai usar ninguém cru. Entendeu? Eu não acredito que um homem chamado pelo Senhor, ele seja a mesma pessoa. Ele pode ter toda aquela função, tipo, se Deus pega aí um delegado, ele é advogado, todo delegado, não sei se você sabe, tem que fazer curso de direito. Então o cara tem uma capacidade extrema. Ele não deixa de ser advogado e nem policial depois que se converte. Mas Deus vai pegar aquilo pela vida ressurreta, a vida de ressurreição, e vai usar isso hoje. Só que, olha isso aqui, 40 dias, vamos lá. 40 é um número significativo. Todas as vezes que você vê 40 dias, 40 na Bíblia, teologicamente, isso é chamado tempo de preparação. Então, a primeira menção dos 40 dias está no dilúvio. Vamos lá? Ponto D. O dilúvio durou 40 dias. Gênesis 7, versículo 4. Vamos ler? Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. O que isso aqui quer dizer? É que Deus, até para Deus ter uma nova raça, um novo povo, Deus tem que ter um tempo de preparação. Como que Deus preparou? Primeiro, Deus chamou Noé. Quantos anos Noé ficou esperando para que o dilúvio viesse? Fala, quanto? Hã? Vai, fala. Que? 300? Aí passou demais. Vai, Gilmar. Quantos anos? Oi? 120 irmãos. Desde que o Senhor chamou Noé e mostrou a graça dele para ele, imagina, Deus levou 120 anos para preparar Noé e a arca. E agora o mais surpreendente. Quando o dilúvio veio, nesses 40 dias de preparação de Deus para julgar a terra, 40 dias e 40 noites. Por isso que Jesus ficou 40 dias, é o tempo de preparação, amém, irmão? Quando Deus tem que preparar, não é assim não, irmão. A gente acha que o Rodrigo tem que virar Fábio Falcão, é impossível, irmão. Mas existe uma obra que Deus faz, tipo, Pedro já estava 2 anos e pouco com Jesus. Quando Saulo é salvo, é imediatamente. Tem uns que Deus vai chamar imediatamente. Deus vai pegar o Lucas, se Deus quiser, e vai transformar o coração dele, vai encher ele da palavra e vai usar ele. Mas tem uns que é 120 anos. Dura aquele período longo. Né, irmão?
A gente acha que o tempo de preparação de Deus é, não, já tá, Gilmar já está pronto. Não, irmão. Não tá, não é esse. Ah, não, já virou crente, já vai na igreja, já está salvo, irmão. Mas a preparação de Deus é devagarzinho ponderada. E quantos entraram na arca? Mais animais do que a gente. Os animais ouviram a voz de Deus. Os ímpios não se converteram. Só a família de Noé foi salva. Isso é a soberania de Deus na salvação. Deus salva quem Ele quer. Amém, irmão? E se chegar o tempo de Deus, Deus preparar o coração, Deus chama quem Ele quer. Vamos lá, voltar para a folhinha. Vamos lá, ponto E. Vamos ler? Israel vagou no deserto por 40 anos. Êxodo 16, 35. Vamos ler? E começaram os filhos de Israel, comeram o maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra. Isso aqui fala do deserto que Israel passou. A terra era ali, ó, onde as crianças estão. Só que Israel é igual a gente. Por que a gente não? Por que a igreja ainda não foi arrebatada? Quantos anos a gente escuta que Jesus vai voltar, irmão? Jesus não voltou até agora. Que a igreja não está pronta. Se lembra? 40 anos é o tempo de preparação. A igreja atual, ela não está pronta para Jesus. Ela não se comporta como uma noiva, ela não vive como uma noiva, ela não fala como uma noiva. Olha aí, Paulo Júnior, Steve Lawson. Esses são os maiores pregadores que eu conheci. Fracassaram. Então, o tempo de preparação de Deus não é o meu, não é o seu. Israel poderia entrar sim, ó. Só que quando Israel viu o pão, o que é maná? Você sabe o que significa maná no hebraico? Alguém sabe? Derek deve saber. O que é isso, hebraísta? Não, não, não. Aí não. Que é isso, varão? O que é um maná? Quem aqui já comeu pão de mel? E quem gosta de pão de mel? Eu gosto. Ninguém, eu já falei da outra vez o pão de mel. Ninguém nunca trouxe um pãozinho de mel pra gente. Pão de mel, o maná era um pão doce. Você imagina? 40 anos comendo pão doce. Olhava pra roupa, a mesma roupa. O mesmo chinelo, o mesmo sapato. Israel olhou e falou assim: não, Moisés, a gente quer os pepinos, as cebolas. E o Egito era mais gostoso. Por que Jesus não voltou? Porque os cristãos ainda amam o Egito. Já viu que a maioria das coisas que a igreja tem feito é do Egito. Quase sempre os cristãos se comportam como Israel no deserto. Quem é que faz sedição? Não é os filisteus, não, irmão. Não é os amorreus, é os hebreus. Quem é que é contra Deus o tempo inteiro? É os filhos de Deus. Os filisteus vêm para tentar matar Israel. Deus não deixa. Mas vai Israel e fala: Moisés, a gente quer beber água. Estamos cheios de comer pão doce. Se maná é muito docinho, a gente quer água. Moisés era o homem mais manso da terra, mas o tempo de preparação de Moisés termina ali. Você sabia que Deus pode nos disciplinar hoje? Sabia que tem muitos líderes e irmãos que têm morrido na igreja atual? É disciplina de Deus, irmão. O Senhor não tirou sua mão da igreja, não. A gente pensa que o Senhor tirou a mão dele da igreja. Não tirou, não. Moisés era para falar a rocha. Deus falou: Moisés, fala a rocha. Moisés fala: rocha, me dá água. Ia jorrar água. Moisés ouviu a sedição do povo, ficou nervoso, mas Deus estava preparando ele. Não é assim que Deus faz com a gente? Deus dá uma promessa, Deus fala: Dalva, anda por aqui, a gente perde o controle. Perde o controle, né? Fica logo nervoso, desde que és profeta. Fica logo nervoso, descontrolado. A gente vai e mete o cacete na rocha.
Moisés meteu o cacete, começou a bater, saia! Quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, diz que aquela rocha era Cristo. Moisés estava batendo em Cristo. Por ouvir o povo, por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. Quando o povo fala, cai fora, querido. O povo não representa Deus. O povo fez Moisés ferir Cristo. Deus chamou ele e falou assim: Moisés, vou dar água ao povo, mas você está reprovado. Isso é sério, irmão. Moisés falou, mas Senhor, eu quero entrar na terra. Deus falou, vamos subir a montanha. Ele estava acostumado com a montanha, ele pensou que ia para o Moriá. Ele falou assim, não, vamos para o outro lado, você vai para o Monte Pisga. O Monte Pisga era um monte cheio de pedregulho. Meu Deus. Falou, você quer me ferir? Subiu, quando chegou lá em cima, Deus falou, olha a terra, Moisés. Mas ali, ele fez o que aconteceu com Moisés? Ele quis fazer a vontade dele. A vontade do povo. Ele queria ajudar o povo. E, na verdade, tem coisas que os irmãos na igreja, a gente não pode perder a calma e tentar ajudar o povo. A gente precisa orar. Era para Moisés falar, gente, se acalma, eu vou ali no monte e vou orar, para depois a gente, né, ter contato com o sagrado, com o Senhor, intimidade com Deus, e depois Moisés ouviu a voz. E às vezes é assim no nosso casamento. Eu achava aquilo interessante. Quando alguém ia pedir uma oração, aparentemente, muito consagrado. E quando alguém batia a sua porta para pedir que ela orasse, ela mandava a pessoa para casa. Eu vou falar com ele. Isso. É isso que Moisés deveria ter feito. Era isso que Moisés deveria ter feito. Ó, gente, estão na porta, que Moisés ficava na porta da congregação, na tenda, né? Do tabernáculo. Ó, gente, vocês voltam que eu vou falar com o sagrado, eu vou falar com o Senhor. Só que Moisés ouviu a voz dos homens, feriu a rocha, Deus levou ele no Monte Pisga e falou assim, olha para a terra. Moisés começou a chorar, falou, você não vai entrar. Então, o nosso comportamento nesse período de 40 dias, ou 40 anos, ou um período enorme de preparação, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente não ser reprovado. Mas ele foi salvo, né? Não, ele foi salvo, só que ele não entrou, ele foi disciplinado. O que acontece? Quando a gente fere a santidade de Deus, Moisés, por obedecer os homens, ele feriu a santidade de Deus. Então, às vezes, por isso que é interessante em Atos 4, a gente vai chegar lá, não sei quando que a gente vai chegar. Mas tem uma parte em Atos 4, depois que o coxo é curado, e aí o Sinédrio se levanta para prender o Pedro e o João, chamam ele e falam assim, mas em nome de quem você está fazendo isso? Vocês não podem falar em nome de Jesus curar assim. Aí Pedro diz, é isso que a gente tem que fazer. Importa-vos obedecer a Deus e não aos homens. Tem coisas que a gente tem que obedecer o Senhor na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Então, por quê? Os 40 dias que Jesus permaneceu foi para preparar os discípulos, como nos dias de Noé, no dilúvio, como Israel no deserto os 40 anos. Vamos lá para terminar. Ponto F. Não, ainda tem o F e o G, né? Moisés ficou no monte 40 dias. Êxodo 24, 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu. Percebeu? Não era para Moisés estar pronto? Moisés ficou no monte como ninguém em toda a história do Antigo Testamento. Irmão. E Moisés era o homem mais manso da terra. Por que Moisés perdeu o direito de entrar a bênção, de entrar na terra? Por que ele perdeu a bênção? É porque ele perdeu o equilíbrio. Deixa eu falar, no casamento, criação de filhos, irmão, não perca o equilíbrio. Vamos ser sensatos. Tem coisas que a gente tem que recuar, tem coisas que, na igreja, né, que a gente tem que
sair, né? Ter um coração, porque os 40 dias que Jesus fica com os discípulos é como Deus preparando a arca para Noé salvar a família dele, é como Israel no deserto, que Deus enviou o maná um período de 40 dias, é como Moisés que subiu o monte Sinai para ficar na presença de Deus um período de 40 anos, é um tempo de preparação. Por fim, vamos lá, ponto G. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Mateus 4, 1 e 2. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. 40 dias de preparação. Noé, 40 dias. Israel no deserto, 40 dias. Moisés no Sinai, 40 dias. Jesus no deserto, 40 dias. Então, os 40 dias, o que eu quero falar com isso? O caminho dos discípulos de Jesus, nós somos discípulos de Jesus, amém? Nosso estudo é chamado de discipulado. O que é isso aqui? É o tempo de preparação. Ela vai ter a experiência dela na preparação. Elaine, Rodrigo, Gilmar, a irmã, o irmão, a irmã. Todo mundo tem um tempo de preparação. Que não é como, o meu não é o dela. O dela não é o dele. Então o que a gente tem que fazer? O último versículo que nós lemos diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Irmãos, às vezes a oportunidade que Deus está nos dando vem do Espírito Santo. Deus está preparando o nosso coração, nos dando discernimento, nos dando capacidade, nos dando espiritualidade. O que a gente tem que fazer nesse tempo de preparação? Porque para quê? Aqui nós vimos Noé se preparando para uma coisa, Israel no deserto se preparando para outra, nós vimos Moisés no Monte Sinai se preparando para outra, e Jesus no deserto se preparando para outra coisa. Moisés para outra civilização que viria. Algo que ia vir. O que ia vir depois do dilúvio? O que ia vir? Uma nova terra, novos povos, nova raça. Israel. O que ia vir? A boa terra de Canaã. O desfrute tipifica Jesus Cristo. Tá? Eles iam desfrutar de Jesus Cristo. Outra coisa. Para que Moisés subiu no Sinai? Para quê? Era para preparar para quê? Para receber o quê? Para receber a lei, a direção de Deus. E Jesus, para quê? Para começar o seu ministério. É depois da tentação no deserto que Jesus começa o seu ministério. E os 40 dias de Atos, capítulo 1, versículo 3. Para que a preparação? Nós vamos ver depois. Para o reino. Amém, irmão? A preparação para os discípulos de Jesus, se é discípulo de Jesus, não é como Noé, não é como Israel no deserto, não é como Moisés no Sinai, não é como Jesus no deserto. A nossa preparação é para o reino que vai vir. Então, nosso próximo discipulado, a gente vai estudar sobre esse lugar que o Senhor nos tem dado e nos espera. Né? Te louvamos nessa noite. Agradecidos a Ti por Tua grandiosa obra, Senhor. Agradecemos pela Sua morte, toda gloriosa, majestosa, essa morte que nos fez ser salvos e filhos e filhas de Deus. Também Te louvamos pela ressurreição, Senhor. Assim como Tu se manifestou a Maria, aos discípulos no caminho de Emaús, a Pedro, também se revelou a nós ressurretos. E por meio de crermos na sua morte e ressurreição, hoje nós somos parte da igreja do Senhor. Somos filhos e filhas do Senhor. Também obrigado pelos 40 dias, Senhor, que o Senhor deu aos seus servos no Antigo Testamento e tem nos dado tempo de preparação. Por isso que ainda estamos aqui, por isso que ainda não morremos, Senhor. É porque o Senhor ainda está nos preparando para esse outro reino, essa outra vida, essa vida eterna, essa cidade que o Senhor é o construtor, o Senhor é o arquiteto, essa cidade que o Senhor está preparando, como dizem em João 14. Não se turbe o vosso coração,
mas credes em Deus e crede em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, mas eu vou para preparar lugar. E o Senhor vai voltar para nos levar para essa cidade, Senhor. Muito obrigado pela promessa que ainda temos desse novo reino, com esse rei, nesse lugar. Prepara o nosso coração nesses dias. Nos abençoa até o próximo discipulado. Que o Senhor nos mantenha e prepare o nosso coração para que possamos aprender sobre o seu reino, Senhor. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.